Quebra do osso. Um uivo de saudação para vocês, lupinos hominídeos impuros. Aqui quem fala é Chocos e vocês estão em mais um Quebra do Osso. No Quebra de Osso de hoje nós temos dois convidados, meu velho amigo de matilha, Pedro Nogueira, e senhor Glailson. Tudo bem, galera? Que? Tudo bem. Beleza. Tô aproveitando a oportunidade de chamar o Glailson de senhor, porque ele é mais velho do que eu e isso é raro, então... Pô, peraí, a gente tá aqui recebendo um visitante da Pangeia, que é mais velho que você. É um pouquinho só um pouquinho. Agora eu entendi porque você gosta tanto de Mocolé, Glailson. Obviamente, Dentinho não podia estar aqui hoje, né? Então... Justamente. Então, hoje o Quebra de Osso nós vamos falar um pouco, né? O Glailson, no projeto do Nação Garou, ele é o nosso guia espiritual quando se trata de Amazônia e o norte do país. Então hoje nós vamos trocar uma ideia rapidinho sobre isso. Pra começar, primeiro aquela pergunta padrão, Glailson. Sua tribo e seu augúrio, cara? Cara, eu tenho um personagem meu, assim, que é meio alter ego, que é filho de Gaia Ahum. E eu gosto de ver assim. Qual é o nome Garou dele? É Sebastião, Clamor dos Tambores Ancestrais, também conhecido como Bastião de Gaia. Bastião é legal, Bastião. Bastião faz um trocadilho ali com o nome. Átrio dos Filhos de Gaia, meia luna dos Guardiões do Tinga. Pô, Aliás, meia lua não, lua cheia, né? Lua cheia dos Guardiões do Tinga. eu acabei de ter uma visão profética aqui que vai haver um Quebra do Osso onde esse Garou aí será entrevistado. Ah, é? Acabei de ver nas estrelas aqui. Nós vamos ter que organizar isso daí, então eu vou falar com a produção. Ok. Vou ficar tranquilo. Beleza. Você entra em contato com esse Garou aí, Glailson, pra gente poder entrevistar ele, por favor. Beleza. Bem, galera, o contato do Glailson começou quando ele ficou sabendo do nosso projeto do Nação Garou de fazer um cenário nacional, e aí ele mandou logo uma tonelada de e-mail pra gente, falando que ele tinha muito material e tal, e a gente começou a trocar uns e-mails, e quando ele falou que ele tinha muito material, eu tava imaginando alguma coisa, né? Até ele me mandar diariamente, por mais ou menos umas 2 semanas, PDFs, cada um com umas 45 páginas. Aí eu falei, tem coisa aí, peraí, que eu vou ter que... E ele já me perguntava assim, e aí, Chocos? Eu, não, calma aí, velho, peraí, tá foda, eu vou ter que ler 120 páginas, peraí, vamos devagar. Me dá um final de semana aí que eu te respondo na segunda. Aí segunda-feira ele já me mandava, eu tenho esse material de Changeling também. Prá! Mandaram, caralho. Eu aposto que os prelúdios são de 40 e tantas páginas também, hein? Esse é dos meus. Então, beleza. Pra gente falar um pouco dessa região, né, e até mesmo o cenário nacional como um todo, é meio impossível não falar de Rage Across Amazon, né, que é um suplemento aí da primeira para a segunda edição de Lobisomem, em que eles escreveram falando um pouco do cenário de como é que os lobisomens estão e onde eles se encontram aqui na América do Sul. O livro ele dá um foco muito maior no Brasil do que nos outros países, como a gente gostaria, né, de fato, porque ninguém quer saber de lobisomem na Argentina. Mas, Glailson, pra você que, né, é da região, quando você viu o Rage Across Amazon, qual foi a sensação? Cara, foi, na verdade, acho que foi uma das maiores frustrações que eu tive com o lobisomem, né? Porque a gente nunca, a White Wolf, ela sempre deixou muito de lado a América Latina de conjunto, mas a América do Sul em especial, né? A gente vê, por exemplo, que o Havaí recebeu kifs inteiros de Changeling para contemplar ali o Havaí, mas aqui na América do Sul fica tudo muito vago, assim, é muito en passant a forma como eles tratam essa região. Eu não sei, sinceramente, se é uma questão do mercado latino-americano não ser tão interessante, né, para as editoras, mercado editorial, ou se tem a ver mesmo com o fato de que daquela ideologia, né, que a gente vê que ainda tem muito forte dos norte-americanos, de ver a América Latina como o seu quintal. Não sei qual é o lance. Mas aí a gente vê chegar um material para falar de Amazônia, para falar da América do Sul, e se sente muito frustrado quando a gente vai ler, né? A gente vai ver que a repetição de muita superficialidade, muitos estereótipos são perpetuados. Você, só te interromper aqui, fazer uma pergunta. Você também tem a sua opinião sobre Mago?
Ou você acha que isso é um problema mais de lobisomem, vampiro? Não, eu acho que esse é um problema do geral do World of Darkness clássico. O mago, nas edições mais recentes, principalmente no M20, eles claramente tiveram uma preocupação em superar essa questão meio eurocêntrica, né? Sim. Isso fica bem claro. Isso ficou bem claro mesmo. E eu acho que o lobisomem ainda precisa avançar, né? Esse que é o nosso cenário preferido, aí acho que a gente tem que buscar avançar nesse sentido. Eu acho que o mago, ele tem 2 suplementos, né? Que é o Dead Magic 1 e 2, que vai falando da magia em outros povos, né? Nesse sentido. Eu tenho pra mim, isso é uma opinião minha, que é essa preocupação maior do M20. Se eu não me engano, acho que a White Wolf já tinha sido vendida ou estava já em negociação com um grupo sueco. Que eu nunca lembro se é Paradox ou se é Pandemonium. Mas ainda não estava na Onyx Path, não? Não, a Onyx Path que é responsável pelos 20 anos. Só que ainda assim é sobre a bandeira da White Wolf. Ah, entendo. Então, e esse pessoal, esse grupo sueco, eles já tinham sinalizado algo nesse tipo, de que a ideia deles era de levar o jogo, abarcar mais outras regiões, tirar o foco tão grande nos Estados Unidos. Então eles estão prometendo aí uma versão de uma 4ª edição de Vampiro. Eu acho que a gente pode esperar um pouco mais de Europa do que dos Estados Unidos. E bem, se eles cumprirem com as promessas deles, outros locais, né? Tipo América Latina, África, alguma coisa do tipo. Pelo menos é a promessa editorial, a gente não sabe ainda se isso vai acontecer. Mas aí eu acho que Mago eles já foram caminhando um pouco nesse sentido. É interessante tu ver, por exemplo, e em Vampiro mesmo, que tem muito essa. É bem judaico-cristão, assim, bem limitado nesse sentido, mas houve a preocupação da White Wolf em fazer um suplemento inteiro para tratar de África, né? Que é aquele. Kindred of the Ebony Kingdom. Isso, esse meio. Eu achei interessante porque eu achei inclusive que a pegada, eles tiveram até uma pegada diferenciada, por exemplo, que lá eles trabalham, meio cruzamento de vampiros ocidentais com orientais. Então tem tem umas características lá, que é o quanto ele é ligado com o mundo sobrenatural e quanto ele é ligado com o mundo mortal. E eu achei uma pegada meio diferente, até no ponto de vista metafísico mesmo. Eu achei interessante, eu não conheço a África, nunca estive lá, né? Não sei o que os africanos têm a dizer sobre isso. Se algum ouvinte africano estiver escutando, por favor, entre em contato com a gente. Mas eu achei interessante. A preocupação, pelo menos, né? Uhum. E pra mim só ressaltou o fato de como eles deixam a gente aqui à míngua na América Latina. Tem o fato também do tempo que isso acontece, né? Se eu não estou muito enganado, o Kindred of the Ebony Kingdom, que é esse suplemento para a África, ele é da 3ª edição e, como eu já disse, o Rage Across Amazon ele é a 1ª, 2ª edição de Lobisomem. Então, demonstra um amadurecimento até mesmo na linha editorial, né, da coisa toda. Mas de lá pra cá, né? De lá pra cá não ter feito nada, né? Podia ter feito. Pois é, exatamente. Beleza, então vamos deixar os vampiros lá nas catacumbas deles e trazer a coisa pro nosso lado, que é Lobisomem Apocalipse. Sobre o Rage Across Amazon, o que você se sentiu mais, né, agredido? Eu acho, assim, a gente tava falando também desse projeto que a gente está tentando tocar aí com a galera do Nação Garou, que tem uma proposta de construir seitas e caernes pelo Brasil, que aonde os próprios jogadores, os próprios fãs do cenário, nas suas respectivas regiões, cidades, possam estar pensando como seria, né, a realidade Garou ali naquele local. Eu acho que isso é um grande acerto aí dessa proposta que o Nação Garou veio trazendo e que a gente está tentando ajudar. E eu acho que o grande erro da White Wolf foi exatamente o de não ter feito isso, né? De pegar pessoas que não conhecem a realidade da região amazônica, no caso, para escrever. Porque aí o que acabou acontecendo foi que essas pessoas, esses escritores norte-americanos, eles vão acabar reproduzindo os velhos preconceitos, né? Aqueles velhos estereótipos que eles têm do que a Amazônia. Acho que esse foi o grande problema no livro. Quando a gente vai ver o livro, né, pro ouvinte aí que não entrou em contato com o livro, assim, é praticamente tudo selva. É tudo selva, não tem porra nenhuma. Você quer ir pra uma cidade, tem São Paulo, né, e o resto é selva, né. Uma vez em especial que você tem cidades grandes, né, a gente tem
pra ficar nas mais tradicionais, você vai saber disso muito melhor do que a gente, que é Manaus e a própria Belém, onde você mora, sim. né? São cidades, grandes metrópoles, né? Belém, a região metropolitana de Belém são 2,5 milhões de habitantes. Tem uma foto da cidade, são pilhadas de arranha-céus no centro da cidade. É uma coisa que normalmente não chega pra gente, né? Assim, através do livro que eu tô falando. Sim. Que você acaba não tendo essa visão. Então, algumas coisas que me incomodaram muito no Amazon Ranger Cross, por exemplo, a questão, a lenda de Eldorado. Um dos plots centrais que os caras vão tentar explorar no livro. É uma lenda pra inglês ver, por exemplo. Não é uma lenda nossa, né? Na verdade, foi a lenda de Eldorado, a suposta lenda de Eldorado, foi uma peça de propaganda dos colonizadores para atrair gente nova lá da Europa para vir colonizar aqui, porque não é uma lenda dos nossos povos na Amazônia, Eldorado. Aqui a gente fala do Curupira, Matita Pereira, o Boto, tem outras coisas, né? Mas essa de Eldorado foi cruel. Mas aí você tem que lembrar também daquela animação que, se não me engano, é da Disney. Né? Eldorado. Aí traz um cria de Fenris, alemão, eu acho até, se eu não me engano, que é Gogol, né? Pra ser o cara, custo 6, aqui na Amazônia. E é quem vai conseguir fazer tudo, né? O cara que vai organizar os esforços de guerra. Tipo assim, olha, vocês brasileiros, vocês não dão conta de fazer isso, então a gente vai mandar um cara nosso pra ele poder resolver esse problema. Podia ter prestigiado um pouco mais, né? Exatamente. Na minha cronologia pessoal, o Gogol Fangs First, ele é um cara que realmente fez isso tudo, só que por conta própria, sabe? E ele é maluco, ele tá só lá perdido na Amazônia e ninguém leva ele a sério. Na minha cronologia pessoal, ele fez tudo isso, só que lá no castelo de Grayskull, porque ele é o He-Man, velho. Cara, ele é o He-Man. Só você lê a descrição dele, vê até a fotinha dele, ele é o He-Man, dito e feito. E o que te agradou nesse cenário? Pois é, agora, eu acho, tem algum mérito tem, né? Eu acho assim que o mérito foi o plot central da guerra na Amazônia. Eu acho que é um plot interessante. Embora a gente saiba que aquele papo do pulmão do mundo tá meio fora de rota, mas a Amazônia ela tem uma importância pela biodiversidade que representa, uma região muito rica, muitas riquezas minerais, né? Uma das maiores províncias minerais do mundo, os rios, a biodiversidade. Eu acho que para um jogo que dá importância para a natureza selvagem, para os recantos intocados de Gaia e tal, não dá para passar despercebida a importância que tem a Amazônia a nível mundial em relação a todas essas características. A Amazônia ela chamaria a atenção no mundo das trevas, tanto das forças da UIRM quanto das forças da Nação Garou. Eu acho que a guerra pelo destino da floresta contra a destruição e tal, eu acho que tem um mérito. Você falou desse lance aí das regiões intocadas e tudo. Pô, nessa região do norte aí tem até povos indígenas que não têm contato com o homem branco e tudo, né? Que são completamente reclusos. O que imaginar então sobre os lugares e as espécies e tudo mais, e todas as extrapolações que você pode fazer a partir disso no mundo espiritual, por exemplo, né? Então, por exemplo, a WoW aqui na região, a nível de jogo, ela seria tão poderosa porque, olha, no nosso mundo real, a paisagem amazônica, ela se transforma numa velocidade como nenhuma outra, eu acho, pelo mundo. Porque aqui, os rios, eles abrem novos cursos todo o tempo. É preciso ter o mapeamento hidrográfico, as cartas náuticas, elas precisam ser atualizadas com uma frequência absurda. As ilhas se movem aqui na região. Por exemplo, na frente de Santarém, a minha família é de Santarém, que é no interior do estado aqui, mas é uma metrópole bem grande também. Uma ilha se formou e está se desfazendo no tempo de vida que eu tenho. Não é que não é tanto tempo assim, sei lá, em 20, 30 anos. Não vem com 20, 30 anos, não, que a gente sabe que você é velho. Você falou que é mais velho que eu. Eu não sou tão velho. Eu vou fazer 20 anos de RPG ano que vem. Ele não é velho, o cara tem 20 anos que joga.
Porra, você não é velho não, cara. Foi na oitava série, na oitava. Não me lembro qual era a idade, mas eu sei que eu tava na oitava série. Pedro ele é mais velho do que eu, e ponto. Então vamos deixar isso aí. Todos sabemos, Chocos, que você é velho na alma, não é? Todo mundo sabe. Aí na região também, falando dos Garou, quais seriam as tribos, vamos dizer, de impossíveis? As tribos que você não vê, que não encaixariam nesse cenário? Porque quando eles escreveram uma salada maluca, né? Tá tendo a guerra na Amazônia, quem quiser vai. Pois é, tirando os Wendigo, pelo exílio autoimposto que eles têm, né, lá nas terras natais deles, na América do Norte, eu acho que até poderia ter, né, um Wendigo, mas tinha que ser um histórico pra fazer o narrador chorar, né? Um personagem tipo Evan, né? Uma exceção. Teria que ser a exceção da exceção. Mas eu acho também, o que seria bem difícil de colocar aqui seriam Garras Vermelhas. Eu acho não pelo plot, que eu acho que esse plot da ser uma região com forte poder da UALD, defesa da biodiversidade, ameaça da extinção de várias espécies, poderia até justificar. Mas o grande problema para os Garras Vermelhas seria o fato de que não tem parentes selvagens. Os senhores das terras selvagens dessa região são os Bastet, outras criaturas, não os Garou, né? Sim, isso. Então... E aí eu acho que os Garras teriam bastante dificuldade, porque aqui na América do Sul é uma das poucas regiões do mundo, das grandes regiões do mundo, onde não houve presença de lobos, né? Na África tem lobos, tem o lobo etíope, tem os mabecos, né, que eles aproveitaram também, os Garras Vermelhas se reproduzem. Mas isso nos leva a uma pergunta, cara, que é uma pergunta polêmica e importante. Se você for falar de lobo-guará, nós vamos brigar agora. É exatamente isso, Choco. A questão do lobo-guará, muita gente levantou, né, essa questão do lobo-guará. Mas, grande dragão Brasil. Mas o problema que eu vejo é porque é o seguinte, tem que entender que em lobisomem, os Garou, eles não são... Tá certo que não é biológico, porque o lobo-guará não é um lobo, né? Pra começar. Ele é bem... Ele tá mais perto de uma raposa ou do coiote do que de um lobo. Mas tem o grande problema, porque nem seria isso, porque tem os marsupiais na Austrália, tem os próprios mabecos na África. Mas o problema é o nicho ecológico, né? O jogo estabelece que o que define uma raça metamórfica é o nicho ecológico que ela ocupa. Os Garou são o quê? São aqueles que caçam coletivamente, caça coletiva coordenada, com possibilidade de abater presas muito maiores do que eles, e são predadores, né? E esse perfil, simplesmente o Guará não encaixa, porque o Guará são animais solitários, não são grandes predadores, onívoros, que comem presas pequenas, não uivam, então fica complicado. O próprio cão vinagre, que seria o cão selvagem nosso aqui da... Cão vinagre? Tem um animal chamado cão vinagre aqui na América do Sul. Mas ele tem hábitos muito semi-aquáticos, assim. Caralho, bicho. Como assim? Tipo, o bicho ele se chama vinagre, ele é semi-aquático e é um lobo, um cachorro. Então fica muito zoado, assim, fazer... usar esses animais nossos, da nossa fauna mesmo, pra servir de parente selvagem Garou, fica muito complicado. Vamos deixar as raças, as tribos do jeito que elas estão, que eu acho que é um acerto maior que a gente pode fazer. Eu acho que é muito prudente, né, o plot oficial de que na América do Sul não existem lobos nativos, mas eu acho que com o mundo como a gente tem hoje, com toda a facilidade de transporte, mundo moderno, com grandes cidades na América do Sul, por toda a América do Sul, eu acho que deve ter uma importante presença Garou, mas seriam basicamente hominídeos, sobretudo, alguns impuros e lupinos, só aqueles que vêm de fora, pra cá por algum motivo muito bom. A nossa ideia é justamente essa, o fato de, né, tantas migrações europeias, a questão da escravidão que você já levantou, veio gente de tanto lugar pra cá, que não justifica você falar, porra, não veio nenhum parente, e os Garou seguem seus parentes, né? Então, assim, de tudo que aconteceu, não veio ninguém e... Por quê? Questão que não justifica. Você pode até falar que eles não têm uma força tão grande ao chegar aqui, eles terem que lutar pelos seus territórios místicos e coisas do tipo com outras criaturas, como, pra ficar no Regia Cross, os Mocolé e os Bastet. Mas fora isso, né, assim, não justifica, não é plausível pra mim, por exemplo. Eu não consigo entender por que não tem. Por que não teria? Eu particularmente considero, eu considero, né,
quando narro e quando estou escrevendo, eu considero que a América do Sul, ela tem uma importante presença, Garou, que é inclusive maior do que em outro continente, por exemplo, como a Oceania. Para mim, a Oceania, ela seria o rabo da fila, o último, em questão do número de garoas ativos e tal. Porque lá a população de lobos, né, dos marsupiais, foi extinta, não tem lobo, os parentes marsupiais foram extintos e não tem um grande atrativo, assim. É tudo muito alienígena e tal, é tudo questão da hora do sono, né, lá, que Isso, a hora de sonhar. A hora de sonhar e tal. Então, e aqui na América do Sul já tem eu considero esse atrativo da guerra na Amazônia, e pra mim justifica ter um número um pouco maior. Eu falava pro Chocos, eu sou muito ligado em estatísticas, em números. E aí eu tava calculando uma população garu na América do Sul em torno de 800 garus. E eu acho muito boa a proposta de vocês, o material aí que o Chocos me passou sobre uma casa presa de prata na América do Sul. Porque eu acho que tem tudo a ver com a migração europeia intensa que teve. O fato de que as disputas políticas certamente apresentariam a América como um terreno para desenvolver, né, o jogo político aí dos presas de prata, um terreno fértil. E no sul do Brasil a gente tem todas aquelas colônias europeias muito fechadas, né? Um sangue muito, muito puro ainda, europeu. Caras, eu acho que fica bem bacana. A justificativa ela é completamente plausível, né? Tranquila, fácil de fazer até. Exatamente. A White Wolf poderia ter feito essa pesquisa, não ia ser nada muito difícil, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem de ambientar uma mesa de lobisomem na Amazônia, na América Latina, na América do Sul, aqui no Brasil, é a resistência dos próprios jogadores e narradores também. Eu acho que tem a questão de que o jogo não possibilita, ele não dá muitas ferramentas, não torna o cenário tão interessante, por exemplo, quanto a América do Norte ou até a Europa, mas tem também uma grande resistência, né, dos próprios jogadores e narradores, que para mim, em parte, tem a ver com o desconhecimento que nós mesmos, brasileiros, latino-americanos, amazônidas, temos da nossa própria região, do nosso próprio entorno. É mais fácil a gente saber o que está acontecendo lá nos Estados Unidos por um noticiário do que saber o que está acontecendo aqui do lado, né? Sem dúvida nenhuma. Então, para mim, tem essa questão da desinformação, as pessoas não conhecem a riqueza que é essa região, as possibilidades, e tem um pouquinho daquele complexo de vira-lata também, né? Sem dúvida, né? De que tudo que é bom vem lá de fora, né? Eu acho que tem uma outra questão também, o fato de quase todo mundo começou a jogar RPG com fantasia e fantasia medieval, né? E a gente não tem esse período aqui no Brasil. Então eu acho que o cara ele já começa a jogar com uma outra ideia, que ele vai ser um cavaleiro com uma espada e vai lutar uma guerra e sei lá o que é que vai acontecer e tal, tudo. E na hora que você vai trazer isso pra cá, o cara fica tipo assim, porra, eu vou criar o quê? Esse meu personagem vai ser o quê? Eu particularmente, eu sempre narrei. Quando eu comecei a jogar, eu jogava Tagmar. Mas quando eu vim pro mundo das trevas, que eu sempre gostei muito por essa possibilidade do mundo das trevas, da fantasia dialogar com a realidade, né? Nossa. Então, quando eu comecei a narrar Mundo das Trevas, eu sempre narrei aqui. A minha ambientação sempre foi Belém, sempre foi o Brasil, América do Sul, sempre foi isso. Então por isso que eu pesquisei muito, por isso que eu tenho muita coisa escrita. Porque, pra mim, tinha tudo a ver com a proposta do Mundo das Trevas. Porque a proposta do Mundo das Trevas é ser uma coisa meio pé no chão, assim, é um realismo fantástico, assim, Então, por exemplo, se tu é um garou, normalmente, se tu vai jogar Lobisomem Z, cara, vira crinos no centro da cidade, usa um dom, Vingador de Luna e vira o cavalo de pão, correndo pelo centro da cidade, aí é ruim tu jogar numa ambientação que tu conhece. Agora, pra dar aquele clima da importância de não levantar o véu, da importância de manter os humanos na ignorância, tu narrar num cenário que o jogador conhece facilita, porque ele tem noção. Por exemplo, eu não vou andar aqui no aeroporto de Belém com um sobretudo preto e uma katana pra ocultar uma katana aqui do lado. Porque isso é absurdo, eu sei que é absurdo. Ninguém vai fazer isso aqui, Belém. Então, mas no aeroporto de Nova York ninguém sabe, né, porra? De repente lá funciona, então... Aí o cara fantasia, fica mais fácil de fantasiar. Então,
quando a aventura é alta magia, né? Fica mais fácil tu imaginar um lugar que tu nunca teve. Aí fica mais fácil. Exatamente. Mas quando a proposta é ser um jogo mais realista, mais pé no chão, mais... Bom, a gente tá falando de um jogo de lobisomens, né? Mas ainda assim, realista, né? Mas tem uma proposta de ser algo mais realista. Então eu acho que ajuda a gente poder ver, pô, quão ridículo é isso. Eu sair aqui no meio da rua atirando com uma metralhadora, vai chamar uma atenção do caramba, né? Eu acho que o termo é mais urbano do que realista, mas o que eu queria mesmo dizer é o seguinte: ouvindo vocês conversarem, eu estava pensando que uma temática que deve ser recorrente em jogos ambientados aqui na América do Sul é que, ao contrário do que acontece na Europa, na América do Norte, os garous são sempre invasores. Sim. Eles estão constantemente, né, em processo de invasão, colonização, primeiro contato com criaturas, porque, como já foi dito mesmo, ainda há regiões intocadas, espíritos novos, então inimigos diferentes, né? Essa coisa aquela crise que os Wendigos sofreram com contato com os homens brancos ainda acontece aqui. Ela tá ainda é meio oeste selvagem ainda. Sim. Por exemplo, o livro da Wald, ele apresenta um conceito interessante que eu acho que é o conceito de limiar, né? Por exemplo, eu considero que aqui na região amazônica, mesmo nos rincões da floresta, é onde mais frequentemente tu encontra. Ah, certamente. De limiar, as gorgonas, né? Fomores da Wild, vamos colocar assim. E também aonde a Wyrm se sente mais à vontade, por exemplo, e o Amazon Rijacroid, nesse ponto eu acho que ele acerta muito, né? Porque é aquela coisa, no meio da floresta, lá nas profundezas da floresta, ninguém tá sabendo muito o que está acontecendo. As atenções não estão muito voltadas, né? E tem guerrilha, a gente sabe aqui na Peru, Colômbia e tal. Então a Wyrm também, os agentes da Wyrm, da Pentex, se sentem mais à vontade para usar, por exemplo, um lança-chamas, um lança-granada, aqui nos rincões da floresta, essas possibilidades se colocam, assim, de tu ter um jogo mais... Uma guerra aberta, né, vamos dizer assim, né? Se você for um garou na Colômbia, quando perguntarem plata ou plomo, é bom escolher plomo. Quais são as principais raças metamórficas aí na região aí do Ailson? Como que você vê essa distribuição dos fera? Eu acho assim, os mais comuns, sem dúvida, de encontrar aqui devem ser Bastê. Os metamorfos, as raças metamórficas em geral são raras, né? Mas eu acho que os mais comuns são os Bastê. E é interessante notar, eu estava pesquisando, dos grandes felinos no mundo, remanescentes, tigres, leões e todo esse negócio aí, as onças, apesar de todas as ameaças, ainda são os grandes felinos mais comuns na natureza ainda. Por exemplo, eu estava vendo a população de onças pintadas no Brasil está estimada em 55 mil. E de onças pardas são 34 mil, população estimada. Então só aí tu já tem 90 mil, mais ou menos, só no Brasil, população estimada de felinos no Brasil. Então, com certeza, os mais numerosos devem ser os Bastê. Em primeiro lugar, os balãs, os pomoucas também, né, que são as onças pardas. Eu calculei, fiz até um cálculo. Eu sei disso. Sobre isso. Calculei que deve ter algo em torno de 2.300 e pouco, quase 2.400 Bastê na América do Sul. Que é bem mais, né? Dá 3 Bastê para cada garou, mais ou menos. A população garou mundial, eu particularmente, eu gosto de usar isso porque ajuda, é uma ferramenta que ajuda na narração, tu imaginar assim quantos são. Então, por exemplo, eu calculei a população garou mundial em 14 mil, quando eu narro, eu considero isso. Na América do Sul são 800 e tem 3 Bastê para cada garoa aqui. Só que a impressão é bem menor, né? Por quê? Porque eles ficam intocados. Porque os Bastê, eles estão dispersos, eles são mais dispersos e eles são muito individualistas, né? É difícil tu não ver matilha de Bastê. E um Bastê sozinho não vai ficar de bobeira esperando uma matilha chegar pra cima dele, né? Ele vai ficar correr. na toca dele. Então eles não tem essa impressão, né? Garou matilha garou não vai ter essa impressão, mas devem ser os mais numerosos. Depois, eu acho que a raça mais importante são os mocolés bem mais raros pela própria natureza. O livro sempre ressalta que os mocolés são criaturas poderosas e longevas, mas são poucos em número. Mas tem outras raças importantes pra cá também, como a Nanase, os ratiquins,
são interessantes, que eu sou indignado com o nome que os livros oficiais dão pra linhagem Hatkin sul-americana, que é Raton Borrachon, uma coisa assim. Exatamente. Bem, muito tosco. Muito bem tosca. Inimigo do Mickey, né? Esse cara podia ser, né? Mas deve ter muito Hatkin, né? E é interessante notar porque as cidades são importantes para os Hatkins, mas tem as raças tem os roedores nativos mesmo, das selvagens, né? E que deve ser bem interessante, inclusive, essa relação entre os roedores selvagens e os urbanos e tal, né? E além disso, também tem uma outra coisa que eu considero interessante, que é a própria possibilidade de, esporadicamente, ter a presença de algum membro perdido de uma raça típica da África, por exemplo. Pelo número de descendentes, o sangue africano é muito forte, né? Sobretudo aqui no Brasil, então, e foram milhões de negros raptados para vir ser escravizados aqui no Brasil durante décadas, né? Outra das raças que a gente não pode esquecer são os Nagas. Os Nagas. Por causa do filme Anaconda. Sim. Que tudo que eu vejo no cinema pra mim é verdade. Então... Eu acho legal que nós temos uma tradição de citar filmes ruins aqui, né? Não, como referência pra lobisomem já foi As Loucas Aventuras de James West, Anaconda agora. Não, o pessoal tem certeza que a gente só vê filme bosta. Não, aqui na Amazônia, essa questão das cobras, cobra grande, a boiaçu, a boiúna e tal, elas são muito fortes no imaginário amazônico, né? Só que o problema que eu vejo, por exemplo, tem uma lenda aqui em Belém de que existe uma cobra imensa, monstruosa, sob a cidade. E que o Círio de Nazaré, na verdade, ele foi pensado e é mantido para manter esse monstro adormecido sobre a cidade. Porque no ano que não tiver Círio, ele vai levantar e destruir a cidade. Olha o Zuctena aí, gente. Só os vigias dos malditos. A gente usa esse plot pra proposta de cenário que a gente fez aqui, né? Exatamente isso. De Caerne. Originalmente o Caerne que tem aqui na região foi de Vigia dos Malditos, com essa história toda. Mas então, as cobras, elas têm um apelo muito grande no imaginário. Só que o jogo, a forma como ele apresenta os Naga, limita muito. É muito restritivo. Né? Ninguém sabe mais que que ninguém sabe que eles se escondendo. É muito restritivo. Isso aí me incomoda um pouquinho, porque aqui é tipo assim, essa questão da cobra que vira homem, o homem que vira cobra e tal, e das cobras monstruosas, é muito vivo no imaginário amazônico. Eu acho interessante utilizar isso para construção de plots mesmo, do tipo assim, como você já falou que os Mocolé seriam importantes nesse cenário, já que os Mocolé têm memórias ancestrais, eles talvez tivessem um deles tivesse o segredo de algum Naga que sustentasse o motivo dessas lendas, entende? Mas só os Mocolé têm acesso a essa informação, algo assim. Pô, peraí. Não tem nenhuma raça boto rosa de roqueia, não, cara? Olha, sabe, eu escrevi em 2005, um suplemento de Amazônia Selvagem Inferno Verde e ousei criar algumas raças. E aí tinha uma raça de boto nesse suplemento. Era um momento lá atrás em que me permitia esse tipo de coisa, né? Eu acho que hoje o mais sensato seria procurar não fugir muito daquilo que o jogo já estabeleceu. O livro fala sempre da chegada dos Garou aqui na Amazônia, né, para travar a guerra da Amazônia, e o contato que eles têm então com as outras raças metamórficas, em especial os Bastei e os Mocolé. Mas esse contato, quando eles são inimigos, vamos dizer assim, é sempre com um Mocolé corrompido, um Bastei caído, alguma coisa do gênero. Por outro lado, a gente tem também na Austrália e na África, nós temos conselhos de metamorfos que operam em conjunto, né? O Ahad, lá na África, e o Jimbá, qualquer coisa que é impronunciável, não tem como falar o nome daquela porcaria. Então, da forma como você vê aí, Glailson, a chegada dos Garou aqui, já depois de um tempo, né, nós já estamos falando da atualidade, você acha que essas forças de Gaia, elas se uniriam em um conselho? Ou você acha que nós estamos mais próximos de uma Guerra da Fúria 2.0 que acontece, 3.0, né, se a gente colocar ali na América Latina, mas uma Guerra da Fúria 3.0 em solo amazônico? Em relação a isso, eu acredito que a situação aqui na Amazônia ela é muito mais complicada do que na África ou na Austrália. Porque tanto na África quanto na Austrália,
existe uma convivência muito grande, há muito tempo, milhares de anos talvez, entre os Garou e as outras raças metamórficas. Uma convivência anterior à Guerra da Fúria e que, apesar da Guerra da Fúria, se manteve por muito tempo. Na Austrália tinha os Bunyip, né? Sim. Que sempre interagiram com as outras raças. Eram Garous que sempre interagiram com as outras raças metamórficas. Na África sempre tiveram os peregrinos silenciosos e até mesmo garras vermelhas, né? Tomaram até os cães selvagens africanos como parentes. Então lá a presença Garou sempre teve. Então existe uma animosidade com os Garous estrangeiros, mas existe um vínculo com Garous nativos. Na Amazônia, na América do Sul, não existe essa ligação, porque aqui não tem lobos nativos, não tem Garous realmente nativos. O mais próximo disso que se tem são aqueles uctenas que migram para a América do Sul já depois da queda do Império Azteca, na época da colonização europeia, e que ele já vem com essa marca de estar chegando no momento em que está dando tudo errado, né? Em que os Balãs, os Basté estão vivendo ali o fim da sua era dourada, com os grandes impérios mesoamericanos e andinos. A floresta começa a ser colonizada, destruída, as riquezas levadas e tal. Nações indígenas inteiras de parentes varridas do mapa da história. Então eu acho que a situação aqui ela é muito mais complicada pela falta desse elemento Garou de fato nativo, realmente nativo. Os uctenas são os mais próximos, mas mesmo eles são muito recentes, né? É uma convivência de alguns séculos e que já se dá num marco muito complicado. Então eu acho que aqui é muito mais difícil. Então a gente fica por aqui com o nosso bate-papo aí com Glailson, o nosso guia espiritual da Amazônia. Muito obrigado pela participação aí, Glailson, e você também, Pedro. Valeu. Beleza. A gente só agradece a oportunidade de estar conversando aqui com a Nação Garou, que nos proporcionou tantas mesas com seu material aí, tantos jogos, tantas narrações, e fico honrado aí poder estar ajudando aí também agora nesse projeto. Que isso, cara? Pelo amor de Deus, você vai falar assim, eu vou ficar emocionado e vou chorar. Faz um PDF de 45 páginas, não tem problema. Então, tem que tocar isso. Tem que tocar esse projeto pra frente. Não, vai dar certo. Então, tá certo, muito obrigado a vocês dois. A gente se fala na próxima. Um uivo de despedida pra todo mundo.